I'm so glad that the Lord brought me out. I'm so glad that the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been happy since the Lord brought me out. I've been happy since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Glory! Aren't you glad? Aren't you glad? Let's sing it. Aren't you glad that the Lord brought you out? Aren't you glad that the Lord brought you out? If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been singing since the Lord brought me out. I've been singing since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Aren't you glad of it? Hebreus, a grande e famosa carta escrita por São Paulo, eu creio. O que é o livro de Hebreus? Agora, a carta aos Hebreus, onde Paulo, falando à igreja hebraica, separando a lei da graça, no livro de Hebreus, ele estava dizendo aos convertidos hebreus como eles queriam continuar na lei. Ele lhes disse o que a lei era em relação à graça. Leiamos agora. Este livro foi escrito por volta de 94 depois de Cristo, em algum lugar. Agora, porque tendo a lei, tendo a sombra dos bens futuros, primeira frase do versículo 1 do capítulo 10 de Hebreus, tendo a lei a sombra dos bens futuros. Agora, lembrem-se, Abraão não viveu sob a lei. Abraão viveu sob a graça. Quantos sabiam? Isso foi muito antes da lei ser dada. Mas Moisés viveu sob a lei. Davi, todos aqueles viveram sob a lei. E tudo o que a lei provia era a sombra dos bens futuros. Não é maravilhoso? Apenas sendo a sombra. Lembram-se que uma noite na semana passada estávamos ensinando sobre Apocalipse 12, em que a mulher... Leiamos rapidamente. Abram em Apocalipse 12 e entendamos isso. Acho que é um belo contexto para isso. Aqui está, aqui. E viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher. O que significa uma mulher na Bíblia? Igreja. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés. Uma mulher, uma igreja, vestida de uma luz brilhante, havia se levantado, depois que uma luz menor estava se desvanecendo. Estão vendo? Agora, a lua é uma sombra do sol, está certo? Estão vendo? A lua, já vi a lua através daqueles grandes telescópios lá, e mamãe nos contava sobre o homem na lua. Vocês já ouviram isso? Sabem o que é isso? Olhei para ela através de grandes e poderosos telescópios. São montanhas, e o sol brilhando faz uma sombra. Grandes crateras. Nada pode ser cultivado na lua. É tão quente de dia. Que coisa! E à noite está tantas vezes abaixo de zero que nada poderia viver. E pode-se vê-la naquele telescópio, como se estivesse aqui, a 800 metros de você. Pode-se ver 120 milhões de anos de espaço-luz através desse telescópio. 120 milhões de anos. Quantos quilômetros serão? Oh, que coisa! Agora, e a Lua?
E quando o sol se põe, a lua brilha. O irmão pode me chamar em meia hora, mesmo assim. Mas, olhem, vejo algo se movendo. Olhem, na criação, todas as coisas tipificadas e segundo um padrão. Alguma noite eu começarei a pregar, ou terei algumas noites disso, sinto, que poderia seguir adiante e adiante. Estão vendo? Só para ver como isso começa a saltar à sua frente, vocês sabem, quando o Espírito Santo o traz e o faz pairar ali para você, vejam, todas as coisas de sombras e tipos. Quando Deus fez os céus e a terra, Ele fez a lua brilhar na ausência do sol, para iluminar enquanto o sol estava ausente. Estão vendo? Um belo tipo de Cristo e da igreja. A igreja é a lua, para clarear o mundo, enquanto o sol está ausente. Estão vendo o que quero dizer? Uma luz menor. Amém. E então, em outras palavras, a lua e o sol são marido e mulher, como Cristo e a igreja são marido e mulher. A esposa, sendo o vaso mais fraco, só emite uma luz menor na ausência do marido. E a igreja só pode produzir manifestações do Espírito Santo. E lembrem-se, a lua não pode emitir luz própria. E quando você vê a luz da lua, não é a luz da lua, é o reflexo da luz do sol. E Cristo subiu. Está certo? E faz brilhar sua luz sobre a igreja para refletir sua luz e poder ao mundo em sua ausência. Estão vendo o que quero dizer? Gênesis, no princípio. E agora, ele vê a mulher aqui de pé. Olhem para ela, é a mulher. Vocês verão daqui a pouco. Ela é a igreja ortodoxa judaica, a esposa de Deus, a gerada. E notem, então, ou não a gerada, ela é gerada de Deus, claro, mas ela é a esposa. E Deus teve de repudiá-la em algum momento lá atrás, devido a fornicações espirituais, está certo? E então ele voltou novamente e a recebeu de novo, e se casou com ela, e disse que estava casado com uma apóstata, está certo? A esposa que tinha se afastado dele. Agora, que belo retrato é este, ver a mulher ali de pé e a lua embaixo dos seus pés, e o sol brilhando em sua cabeça. Olhemos para ela um pouco agora e vejamos sua aparência. Debaixo dos seus pés e sobre a sua cabeça, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Agora, o que as estrelas fizeram? As estrelas emitem menos luz, está certo? Bem, a partir do que uma estrela brilha, se eu conseguisse sair esta noite e ver aquela estrela grande e brilhante ali brilhando, eu diria, estrelinha, você com certeza é uma coisa linda. O que a faz brilhar assim? Bem, se conseguisse falar, ela diria, irmão Branham, eu não estou brilhando. Bem, o que a está fazendo brilhar? É algo brilhando sobre mim. Estão vendo? É o sol brilhando sobre mim, irmão Branham. Eu apenas ilumino o caminho para você. Bem, então, o verdadeiro pastor no púlpito, se ele é ungido por Deus, não é o pastor brilhando. Não é ele. Um bom pregador não é ele. Um bom pastor é o Espírito Santo brilhando sobre ele, emitindo a luz do Evangelho. Estão vendo o que quero dizer? É tão bonito como está tudo tipificado. Agora, a mulher tinha a lua embaixo dos seus pés, o sol na sua cabeça e 12 estrelas na sua coroa, os 12 apóstolos. Esta Bíblia está edificada sobre a doutrina dos apóstolos e sobre Cristo, a principal pedra de esquina. Isso mesmo? O fundamento dos apóstolos. Agora, vocês veem quem é essa mulher para começar, não veem? Estão vendo? 12 estrelas. Muito bem. E estava grávida, com dores de parto, com ânsias de dar à luz. Agora, aí está a Igreja Ortodoxa Judaica. Enquanto a lei está se desvanecendo, o Evangelho está entrando. E à medida que se desvanece, tende a haver uma nova dispensação. Portanto, a mulher está grávida. E ela está com dores.
e dores de parto, estando em trabalho de parto. Em outras palavras, o Império Romano a tinha encurralado. Ela estava clamando: ó Messias, vem! Ó Messias, vem! Messias, vem! E aqui a vemos de novo, aqui agora, enquanto ela está dando à luz recém-nascidos em Cristo Jesus, clamando: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, nas dores de parto lá, dores para dar à luz. Agora vejam o que ela fez, e que agora ele para, o escritor para, agora ele vê, surge outra cena. Agora vejam uma mulher aqui pronta para dar à luz. Agora, primeiro, a lei estava se desvanecendo, aquela dispensação daqueles castiçais que vimos a outra noite. Esta dispensação está entrando. Aquela foi a lei, sendo a sombra dos bens futuros, apenas a sombra. Gostaria que tivéssemos tempo para entrar em todo o sacerdócio e mostrar como tudo lá é sombra desta dispensação aqui. Como tudo que aconteceu lá atrás era sombra disto, exatamente como o sol é. É por isso que as pessoas dizem que sou tipologista. Tenho de ser. Não tenho instrução, então tenho de olhar na Bíblia. Vejo lá atrás o que eles foram. Estou interessado no que vai ser. Estão vendo? Olho lá atrás e vejo. Se vejo a lua brilhando, sei que ela é uma pequena luz, é uma luz maravilhosa, mas há uma luz maior em algum lugar. Sei qual será a aparência do sol quando vejo a lua. Amém. Vejo qual será a aparência do sol, se nunca ouvi. Se vejo a lua e é uma sombra do sol, sei qual será a aparência do sol quando aparecer aqui. Estão vendo o que quero dizer? Agora, esta mulher estava com dores de parto. Ela ia dar à luz um filho. E ela estava ali de pé, o sol nascendo à sua cabeça, a lua passando sob os seus pés. Ela já passou. Vejam, ela já viveu através da dispensação da lei. Paulo falando, vejam, tendo a sombra dos bens futuros. Vejam, apenas uma sombra. O sol era o perfeito. Agora, e ambos não podem brilhar ao mesmo tempo. A lei poderia pairar, mas não brilhará, porque o evangelho a supera em brilho. Estão vendo? Isso mesmo. A lua pode ficar parada aqui ao meio-dia. Você terá de olhar bem para vê-la. Isso mesmo, porque o sol é muito mais brilhante, a ponto de superá-la em brilho. Pode ainda estar pairando lá para mostrar que estava ontem à noite, mas sua luz se foi. Essa é a lei. A luz da lei se foi e viveu. Isso mesmo. Agora é um evangelho da dispensação da graça e o poder do Espírito Santo. O Jesus Cristo ressuscitado, manifestando-se numa luz maior do que aquela. Vejamos esta mulher de novo só um pouco. E viu-se outro sinal no céu, e eis que um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre a sua cabeça 7 diademas. Vimos isso a outra noite. Agora olhem. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as à terra. Sabem o que era? Agora, sua cauda não era como uma cauda bifurcada, como dizem que o diabo tem. Era aquele conto, aquela mentira que ele contava. E os próprios judeus, por meio do Império Romano, crucificaram o Senhor Jesus, e mais de 2/3 dos judeus negaram a Jesus Cristo, as estrelas que estavam no céu. E vejam o que ele fez. E ele lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Agora, o irmão diz que o dragão tinha algo a ver com os judeus? Sem dúvida, disseram. Este Jesus diz que é o rei. Não temos rei senão César. Isso mesmo? Estão vendo o diabo preparando aqueles corações judeus lá atrás para negarem Jesus Cristo quando ele viesse? Conseguem ver o diabo negando corações hoje para negarem o poder do Espírito Santo quando ele vier? Exatamente igual. Ainda assim, honestos e sinceros. Mas se você buscar profundamente a Deus, como alguns daqueles judeus fizeram, eles saíram e o receberam mesmo assim. Isso mesmo. Eles não se importavam com o que a igreja dizia, mas lançou 2/3 deles sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Agora, quem parou de... Que governo, que poder se parou diante da mulher, a igreja ortodoxa judaica, para devorar Jesus Cristo quando ele nasceu? Roma. Assim, o dragão vermelho era Roma. Então, estão vendo de onde a besta tem de sair? Roma.
Muito bem, agora vejam. E deu à luz um filho homem, que foi Jesus, que há de reger todas as nações com vara de ferro. O que todos os profetas disseram que Jesus iria fazer quando viesse? Reger as nações com vara de ferro. Está certo? Eles falharam em ver sua primeira vinda aos gentios. Quando ele retornar, então regerá todas as nações. Ele virá. Ele não está em seu trono agora, ele está sentado no trono de Deus. Aquele que vencer se assentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono de meu Pai. Agora, ele está querendo voltar. E quem? Onde é seu trono terrestre? O trono de Davi. Deus disse que ele daria o trono de Davi no milênio. Ele se assentará no trono de Davi e nós o veremos, o grande Rei dos Reis sentado lá. Aí está. Agora, ele está sentado no trono de seu Pai. Em outras palavras, ele está sentado no poder de Deus, em espírito agora. Mas quando voltar, ele se assentará em um corpo terrestre. Aleluia! No trono de Davi. Agora, ele está sentado na majestade do Pai agora. Quando dizemos Pai, é Jesus, é o Espírito de Deus, pelo Espírito Santo em nós. Agora, ele está no trono de seu Pai, à destra da majestade. Usamos o nome do corpo, Jesus Cristo, o qual apareceu, o Espírito Santo, que é Deus. Tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu o farei, pois eu e meu Pai somos um. Ainda um pouco, o mundo não me verá mais. Esse é o corpo que será tirado, mas vós me vereis, porque estarei convosco e em vós até o fim do mundo. Esse é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, ele retornará em seu corpo de novo e se assentará num trono literal. Um homem que comerá e beberá e apertará mãos. Glória! Oh, que coisa que você diz, o irmão é muito emotivo. Ora, isso o deixa emotivo. Não consigo me conter quando penso nisso. Como você poderia estar em um jogo de bola ou algo de que gosta muito e só vocês, pescadores, como conseguiriam pescar uma grande perca de uns 2,5 quilos e, aquele grande sorriso? Claro, algo aconteceu. E quando você de fato é salvo e cheio do Espírito Santo, algo acontece quando a palavra de Deus começa a se manifestar, pois estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E o Espírito Santo nos ensinando e nos guiando e nos pondo em ordem. Que momento maravilhoso! Agora vejam, reger todas as nações com vara de ferro. E deu à luz um filho, homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Agora vejam, e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus. Um deserto, a igreja agora, para que fosse alimentada durante 1260 dias. O que nós vimos em Hebreus, voltaremos a isso talvez esta noite. Gosto de testá-los. Da perseguição à igreja e por todas aquelas eras escuras, as pessoas veem aqui. O que é o americano? Os Estados Unidos foram estabelecidos em Plymouth Rock com um propósito: liberdade de religião, está certo? E a Bíblia disse que ela fugiu do dragão e tinha lugar preparado. No quê? O que eram os Estados Unidos quando ela chegou aqui? Estão vendo? Onde foi sustentada por tempo limitado. Um tempo e uma metade. Uns 165 ou 170 anos, onde ela tinha um lugar preparado. E então esta nação se levantou e formou imagens à besta, e falou como a besta a confederação da religião da igreja organizada. Agora, a igreja está ficando de modo que não pode mais ter sua liberdade. Vamos interditar esse bando de santos roladores. Parem com essas coisas. Vamos unificar isso e formar uma organização. E então, o que eles estão fazendo? Formando uma imagem à besta. Cada vez eles agregam um pouco de poder. Somos os metodistas, somos os batistas, somos os nazarenos, somos os pentecostais. Formamos temos nosso próprio concílio de igrejas. Temos isso. Você diz, pentecostais?
Sim, senhor. A Assembleia de Deus, a mais poderosa dentre todas as pentecostais, pertence à Confederação de Igrejas. Ela está na imagem da besta tanto quanto elas. Agora, estão vendo, católicos? Nós também criticamos esses pentecostais, porque a palavra de Deus diz isso. Estão vendo o que quero dizer? Só podemos ser honestos. Esta é a verdade, irmão, porque Deus... Não é porque eu estou dizendo, é porque Ele disse. Estou apenas usando sua palavra, apenas falando-a para vocês. Vejam, e a única forma que sei como juntar, eu não junto. Tenho de ficar aqui e deixar que Ele junte. Então, Ele o apresenta e vocês o recebem, e então o tomem, e então observem se formar e vir assim. Exatamente igual quanto a cura ou qualquer outra coisa. É o Espírito de Deus se movendo. Faz acontecer. Vejam. Agora vejam. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus. Deus preparou os Estados Unidos para a liberdade de religião, para que ali fosse alimentada por 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão contra os seus anjos. O dragão, quem era o dragão? Satanás. E que nação ele representava? E ele tinha anjos. A Bíblia não disse que nos últimos dias os espíritos ministradores do diabo seriam como anjos flamejantes? Mas se não falarem de acordo com isto, deixem-nos. O diabo transformará seus mensageiros em anjos de luz e tornará a se organizar exatamente como Roma fez. Irmão, irmã, não vejo onde você poderia achar falha nisso. Deus delimitou tudo ali, bem aqui na sua palavra. Aí está. E ele disse que o fez. Agora, vejam. E Miguel, o arcanjo, o grande que está na presença de Deus, e seus anjos, lutou contra Satanás e seus anjos, o dragão vermelho. E essa foi a igreja guiada pelo Espírito Santo e os anjos de Deus, a qual lutou contra a organização e seus anjos e ministros de luz. Estão vendo como é perfeito? Se estão falando, não é de algo na glória, estão falando de seres espirituais em Roma. O dragão vermelho que estava diante da mulher para devorar seu filho. Agora, mas não prevalecem, nem mais o seu se achou lugar para eles nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que enganou todo o mundo. Aquele poder romano entrando em cada nação, aquela cidade que rege toda a terra. Ele a enganou, muitas igrejas se organizando exatamente como ele, vejam, fazendo uma imagem à besta, e foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Diz, eles não têm noção da Escritura? Vejam quando o arqui-inimigo se encontrou com Jesus Cristo, quando se encontrou com ele a primeira vez. Ele não foi indireto com ele. Ele se encontrou com Jesus lá e disse, agora onde está seu ponto mais fraco? No momento é seu estômago, pois ele está jejuando. Ele disse, se tu és o Filho de Deus, quero que faças um milagre para mim. Agora conheço as Escrituras e quero que faças um milagre. Dizem-me que tu és este operador de milagres. We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God.
children of the heavenly King, and the children of the heavenly King may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For your